Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui da nossa série de novidades sobre o Laravel 7. Esse vídeo traz aqui pra gente, né, a gente vai falar um pouco sobre o HTTP Client, beleza? Então, a partir da versão 7, você já tem um HTTP Client mínimo ali ao redor do pacote Guzzle, que é um pacote bem conhecido aí, largamente utilizado para requisições HTTP a partir do PHP e implementa diversas funcionalidades, como assincronismo em requisições e etc. E o Laravel ele trouxe o mínimo para você fazer requisições já nativamente, que usa, né, por baixo o Guzzle. Tá bom? Então, aqui na própria... Eu estou aqui nessa tela, eu estou na parte do Release Notes, mas na documentação em si, certifique-se que você está na versão 7.0, né? Ou 7, qualquer coisa. Você sempre vai encontrar a parte do HTTP Client aqui na área de Indipper, tá? Ou coisas mais aprofundadas do framework, indo mais a fundo, qualquer coisa assim. E aí você vai ter aqui a parte do HTTP Client, beleza? Então ele é bem simples. O primeiro ponto, ele te pergunta se você se certifica que esse cara está instalado, que é justamente o Guzzle, como eu comentei. Mas na versão 7, como tem essa parte desse HTTP Client já nativo, ele já traz como dependência. Mas não custa nada se certificar se o Guzzle está realmente no projeto, tá bom? E aí o suporte, né, normal, suporte do HTTP Client, você vai acessar aqui a partir da Facade normalmente, como você já conhece. E aí você vai ter aqui, ó, os métodos barra verbo, né? Eu vou chamar de verbos, e vai estar mapeado nos métodos desse HTTP client dentro do Laravel, que são o get, o post, o put, o patch e o delete, beleza? Eu acredito que você já conheça isso, tá bom? E aí, por exemplo, o retorno do get, por exemplo, nessa busca aqui, vou já te explicar como a gente vai praticar isso aqui, a gente vai fazer uns testes também. E o retorno dele vai ser esse cara aqui, né? O response, que também está nesse namespace do client HTTP. Então aqui de cara você já percebe que você tem os métodos que você consegue fazer a leitura desse retorno, tá bom? Pegar o conteúdo da requisição, pegar esse conteúdo como JSON, né? No caso, se for um JSON, ele vai retornar um array aqui para você. Aqui o bar ele traz como string, né? Então seria basicamente o JSON já puro, né? Se o retorno for JSON, evidentemente, tá? Esse OK, essa é a requisição, né? No caso, retornou 200, então o OK já retorna um booleano para a gente, verdadeiro ou falso, dependendo ali do sucesso da requisição. E aí você vai ter aqui o successful, se existe algum server erro, né? No caso, 500 ali, na verdade. Client erro, que a gente tem a questão dos códigos 400, né? Os headers aqui para gente. Você pode pegar o header específico, você pode pegar todos os headers dessa resposta, então ele é bem tranquilo aqui de se trabalhar, tá? Ó, aqui também tem uma dica legal, né? Ele está usando o array access do próprio PHP. Então, a partir do response, eu já consigo, por exemplo, se esse dado retornar, por exemplo, eu tenho um name nesse retorno dessa requisição, né, no objeto ali desse usuário, eu já consigo acessar diretamente como um acesso, uma chave de um array associativo, tá bom? Então, bem tranquilo aqui pra gente. Então, vamos aqui para o nosso projeto, tá bom? Para a gente poder fazer alguns testes aqui. Então, eu vou aqui no meu arquivo web.php, deixa eu só minimizar essas pastas aqui. Beleza? Nosso arquivo de rotas aqui que a gente vem trabalhando aqui na série. Eu vou criar aqui uma nova rota. Então, vou chamar aqui de http-client. Vamos executar aqui mesmo, né? Por enquanto aqui teste, conhecendo aqui as novidades. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou importar aqui acima o meu client. Então vou pegar aqui a Facade no caso. Esse cara aqui, tá bom? E aí vamos testar primeiramente uma requisição simples aqui. Então, por exemplo, vou pegar aqui um GitHub user lá do endpoint do GitHub. Então, vou usar o método get para a gente poder fazer uma requisição get. Eu posso, por exemplo, pegar aqui api.github.com/user e aqui no caso o username desse usuário. Então, eu vou pegar aqui um endpoint público da API do GitHub e eu vou fazer aqui um DD nesse GitHub user que está fazendo essa requisição para a gente lá na API do GitHub, no caso, uma requisição do tipo get. Tá bom? Então, bem simples, não precisei fazer nenhuma instalação extra. Vou aqui na rota, né? HTTP-client.
E aí nós temos aqui o retorno da nossa requisição. Então, como a gente vê ali na documentação, de fato o retorno é um response para a gente. E aí, nesse response, a gente consegue ter todas as informações. Aqui a gente já tem um status code 404. Então, provavelmente eu errei ali a URL. Deixa eu logo confirmar aqui no browser. Eu tinha aberto ela agora há pouco aqui. É users mesmo no plural. Tá bom? Mas aí aqui já vem, ó, esse endpoint aqui que a gente está tentando pegar, mas aqui tem uma questão interessante. Por exemplo, deu 404 aqui, né? Então você conseguiria, por exemplo, chamar aquele client error e verificar se você teve um erro 404, por exemplo. Então nesse caso aqui é para retornar true, porque de fato a gente teve um código 400, né? No caso, o client erro, só reforçando, não é somente 404, são os entre 400 e 500, beleza? E aí deixa eu corrigir aqui, no caso users. E aí, se tudo der ok, esse cara vai dar false, porque eu já não tenho mais o erro 404 ali para satisfazer esse método client erro. Então, por exemplo, se eu quiser o conteúdo, então body, tá bom? Vou atualizar aqui. E aí você percebe que eu tenho conteúdo em texto, de fato, ó, já retornou aqui para mim. Se eu olhar aqui é a mesma coisa, beleza? Se você quiser parsear esse JSON, por exemplo, voltando novamente aqui, você pode chamar já o método JSON, assim como a gente acabou de ver ali na própria documentação. Então, beleza, voltando aqui. Percebe que agora eu já tenho o JSON parseado, ou seja, eu já tenho ele convertido para um array aqui para mim, e aí é só saber quais são as casas que eu quero para me poder exibir a informação. Então, por exemplo, a própria documentação indicou para a gente ali sobre a questão da array access. Então, por exemplo, se eu quiser pegar, voltando aqui para o browser, eu quero pegar aqui o nome do usuário, só o nome dele ou até mesmo o próprio login. Então, voltando para o código, eu poderia já fazer isso aqui diretamente, ó, o name. E aí, se eu printar só o GitHub User, eu já vou ter somente o nome desse usuário aqui para mim. Beleza? Ó, bem tranquilo, bem simples de trabalhar, bem fácil mesmo, tá bom? Então, as requisições aqui com o Laravel, se você precisar fazer essas requisições HTTP, já tem essa facilidade aí no Laravel 7, tá bom? Então, vamos rapidamente aqui no browser. Eu vou abrir aqui esse site aqui, request.in, para a gente poder fazer alguns testes aqui em uma API fake, tá bom? Nesse caso, para a gente testar especificamente aqui o post, certo? E aí depois você pode vir aqui também, ó, e ir testando o put, o delete, o patch, tá bom? Então, eu vou pegar esse cara aqui. Nesse caso, cliquei aqui no create, né? Eu tenho aqui o endpoint /api/users. Então, é só eu colocar aqui request in. Então, deixa eu só copiar aqui. Vamos aqui. Vou colar aqui, ó. Na verdade, deixa eu comentar isso aqui. Vou colocar create user. Chamar o meu HTTP. O método post agora. O meu endpoint, né? Aqui, então, deixa eu só confirmar aqui. /API/users. Vou voltar aqui para o código. API/users. E aí aqui no post eu passo um segundo parâmetro, tá bom? Um array, mandando as informações que são esperadas aqui. Só que aqui, se você perceber, ele vai mandar como ele espera um JSON, correto? Ó, deixa eu só dar um zoom aqui. Aqui na minha requisição eu vou fazer uma requisição post para esse endpoint e o body da minha requisição tem que ir um JSON. Tá? Como é que a gente vai trabalhar isso? Se a gente for aqui na própria documentação, aqui já diz pra gente que, por padrão, o dado passado aqui para o post, isso vale para o put, para o patch, tá? Ele já vai como JSON, beleza? O cabeçalho do conteúdo, né? Já vai como application/JSON. Então é bem tranquilo. Voltando aqui, é só a gente respeitar nesse conteúdo aqui o que o site pede pra gente lá. Então vamos voltar. E aí se eu vier aqui no request, ele espera um nome e um job, e aí o conteúdo que eu quiser passar, tá bom? E aí o nosso retorno vai ser
esse JSON aqui pra gente. Então vou voltar aqui, vou passar aqui o name, então teste, e vou passar aqui o job test. Beleza? O retorno eu vou fazer aqui eu vou simplesmente retornar aqui o create user, só que o conteúdo, né? O body aqui pra gente. Beleza? Por exemplo, se a gente quisesse fazer aqui uma condicional, se não create user client erro, ou na verdade ele retorna verdadeiro, né? Ou create user server erro. E aí aqui a gente pode fazer um dd erro na requisição. Só para a gente fazer um controle rápido, né? Tá testando as coisas aqui. Você pode depois ver uma forma de incrementar o controle desses testes ou dos envios das suas requisições, tá? Então vamos voltar aqui, beleza? Vamos aqui no nosso browser testar. Vou atualizar isso aqui. E aí, ó, tranquilo, foi bem rápido até. Ele enviou lá pra gente. E aí o retorno, né? O retorno desse teste, tá? Lembrando que é uma API de teste. E nesse teste a gente já teve exatamente um retorno que ele indica que seria retornado. Só que evidentemente com os dados que você enviou vai ser os dados que vão aparecer aqui em name job. Você recebe um ID fake e uma data de criação também aqui do momento que você testou esse dado. Então, bem simples, você percebeu que nesse caso aqui foi bem rápido. Como eu retornei o body em si, ele acabou já printando aqui o JSON para mim, tá bom? Mas se eu chegar aqui, ó, voltando aqui, evidentemente que se eu quisesse passear, eu chamaria aqui o método JSON e o próprio Laravel, ele vai serializar isso aqui para mim. Então, tecnicamente, vai ser o mesmo resultado, né? Só atualizando aqui, ó. Evidentemente que com outro ID, mas nesse caso o Laravel já passeou de volta, né, vamos dizer assim, para um JSON, porque eu retornei um array como resultado daquela rota. E o Laravel acaba serializando isso para a gente. Mas, por exemplo, se eu quisesse pegar aqui só o job, ou até mesmo ali só o ID, eu poderia passar dessa maneira aqui, voltando aqui a atualizar, e aí já está aqui, né? Beleza? Então é bem simples, tá, de fazer as requisições. Percebe que eu não tive muito trabalho, eu não tive que instalar dependências extras, eu só chamei aqui a facade que aponta para os métodos aí do HTTP client, tá bom? E lembrando, né, sempre a documentação é sua amiga. Então aqui na parte Ding-Deeper da documentação, você vai encontrar a parte do HTTP client. E aí aqui, por exemplo, na requisição desses dados, a minha API, a API ou a minha API, qualquer coisa que seja, ela não aceita o recebimento dos dados via um JSON, que é o padrão. Então, logo aqui abaixo, você já percebe como passar como um form, tá bom? Os dados aqui. Então, só você chamar o método asForm, e aí, logo em seguida, você já chama o post, e esse array vai ser mandado naquele formato name igual o valor, no caso SAR aqui, aí comercial, role igual privacy consultant. Eu estou lendo esse e-mail aqui, evidentemente. Então, se você precisar mandar como se fosse um formulário mesmo, tá? Não um JSON puro ali no body da requisição, você consegue chamar esse método asForm, e aí a partir dele você chama a requisição que você vai fazer, post, put, patch, tá bom? E aí se você precisar mandar arquivos, né, a parte aqui do multipart também, você tem aqui o método attach. Você pega o conteúdo aqui da sua informação, como você quer enviar, e aí manda para a rota em questão, tá bom? Se você quiser mandar aqui usando o fopen, né, que aqui acima ele usou o file get contents, ele te mostra aqui como você faz. Se você precisar passar cabeçalhos, então você tem o método if headers, beleza? A questão aqui de autenticação, tá bom? Você tem o método aqui, o if basic auth, o if digest auth. A parte aqui do beer tokens, você tem aqui o if token, tá bom? E aí você só passa o token aqui diretamente. Você consegue ficar tentando ou reenviando a requisição caso a request dê alguma falha. Então você pode dizer quantas vezes você quer que seja
as tentativas, né, essa reconexão para fazer a requisição e a quantidade de milissegundos entre uma tentativa e outra, beleza? E aí é bem simples, a documentação dessa parte não é tão complicada. A questão lá dos métodos successful, client erro, server erro, então ele já explica aqui, ó. Successful, né, a gente sabe que tem uma casa dos códigos 200, então o teste dele é o quê? É maior ou igual a 200 e menor que 300. Aí aqui de client erro, tudo que for 400. Então seria maior ou igual a 400, menor que 500. E o 500 é tudo que for também maior que 500 e etc. Tá bom? Então, bem tranquilo, é bem legal ler, porque aqui a gente tem essas informações, tá? E é isso que fica encapsulado via essa interface de métodos que simplifica muito a utilização dessas requisições por esse cliente aqui no Laravel. E aí você vai lendo aqui a documentação com calma, a parte de lançar exceptions. Você também, se você for usar esse cara em testes da sua aplicação, você tem aqui como fazer o fake dessas requisições e aí fazer os seus testes, tá bom? Então aqui é bem tranquilo. Não tem muito mistério, a documentação ela é bem simples aqui tecnicamente, né? Se você parar para pensar, ó. E aí a gente meio que quase que cobriu uma boa parte, o restante você pode vir aqui ou, dada a sua necessidade, se aprofundar mais e mais, tá bom? É claro que o que passar do que é exposto aqui por esse cliente nativo, né, do Laravel, que usa o Guzzle, que é um pacote de client HTTP PHP que facilita a utilização disso, né, dessa parte de requisições. Esse do Laravel aqui, ele usa esse cara, mas ele é mais simples. Então, se você chegar a precisar de algo mais robusto, uma coisa assim, assíncrona, o Guzzle já seria uma necessidade para você. Você teria que instalar o Guzzle e usar essas coisas a partir do Guzzle, fazer as suas requisições, tá bom? Mas essa parte aqui ela já facilita bastante, já tem bastante coisa aqui que facilita e ajuda o nosso trabalho. E aqui essa é mais uma das novidades aqui do Laravel 7, beleza? Então, eu acredito que fica bem tranquilo essa utilização. Esses exemplos vão ficar aqui para você e aí você pode fazer brincar bastante aí, usar a sua própria API fake aí, caso você tenha uma outra preferência. Aqui foi mais para exemplificar também, beleza? E essa aqui é a novidade do Laravel 7 mostrada nesse episódio. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio aqui da série. Durante a semana aqui nós vamos ter mais alguns episódios falando de mais algumas features adicionadas aqui no framework, tá? Então, se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo. Compartilhe com seus amigos caso você queira apresentar essa novidade para eles. Se alguém já precisou disso e ficou chateado por precisar ter uma lib extra para instalar. Nesse caso aqui já facilita bastante só essa partezinha aqui, porque a gente já não precisa ter que instalar algo fora para fazer essas coisas bem mais simples que eu mostrei aqui nesse caso, tá bom? Então, de qualquer forma, muito obrigado. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para receber os futuros materiais aqui do canal. Te desejo sucesso, um forte abraço e até mais.